Oeba, berrê? Gente, vamos lá para a nossa sétima bateria de exercícios, a parte do trilho de aprendizagem. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte. Página 79, faltava só a página 79 e 80, e aí a gente fecha a nossa apostilinha, que é o trilho de aprendizagem. Essa página 79, ela se refere àquilo que a gente via ali em cima, naquele texto que ele fala da variação das temperaturas, quando ela bate recordes no Brasil. Lembra disso? Da outra bateria? Uhum. E aí ele traz vários dados. Inclusive aqui eu recomendei que vocês tentassem sublinhar aquilo que era mais importante, ou destacar mesmo, tá bom? Então vamos lá para a nossa questão B. Questão A já ficou naquele outro vídeo de tempos atrás. Questão B. Em algum lugar a temperatura nem estava positiva nem negativa. Onde? O que isso significa? Gente, aí a gente pode pensar sempre na nossa reta numérica. Já comentaram de reta numérica com vocês? Eu já fiz algumas vezes esse desenho. Talvez eu não tenha comentado que o nome disso aqui é reta numérica. Pera aí. Karma. E pá, pronto. Temos aí o desenho da nossa reta numérica. Na reta numérica a gente representa qual que é a distância entre os números, a gente representa aonde está cada um, a gente representa onde a gente poderia imaginar um início para tudo. O início que a gente pode considerar é o tal do zero, é por aqui. Ó. A partir disso a gente consegue falar de todos os números que vão acima dele, ou seja, são maiores, e todos os números que vão para baixo dele. E é claro que a gente nunca terminaria de representar todos os números, porque é uma reta infinita, né? Tanto subindo quanto descendo. Quando a gente fala subindo, a gente fala dos números maiores que zero. 1. Olha, eu até deixei um espaço aqui. Quem que será que entraria ali? Entre 1 e 3, quem que tem? E é o número inteiro? É o 2, né? Aqui eu não precisava nem colocar, que só prestando um pouquinho de atenção a gente já consegue imaginar quem entra ali. Tem mais alguém faltando ali embaixo. 1, 2, 3. Olha só, faltou 4, não é isso? Assim como a gente teria para o outro lado, para a esquerda. Menos 1, menos 2. Quem que faltou? O número menos 3. Tá? E aí ele pergunta, em algum lugar a temperatura nem estava positiva nem negativa. Aonde? O que isso significa? Se ela não é nem positiva, nem para cá, nem negativa, nem para a esquerda, nem direita nem esquerda, onde ele estaria? Respondam. C. Houve temperatura abaixo de zero? Em que locais? Abaixo seria como se a gente imaginasse essa mesma reta desenhada na vertical. A gente costuma desenhar a reta numérica assim na horizontal, mas nada nos impediria de desenhar assim, ó. Pá! Aqui do lado, que desenhamos ela aqui do lado. Nada nos impediria de imaginar essa reta assim, ó, no sentido vertical. O zero, como a gente imagina que é o encontro dos números negativos e positivos, né? E a partir dele você sobe 1, 2, 3, 4, 5 indefinidamente, ou você desce menos 1, menos 2, menos 3, blá 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 blá. Faltou escrever ali o menos no 4 e faltou escrever um menos ali no 3, certo? E aí ele pergunta, houve, que eu fiz aqui? Houve temperaturas abaixo de zero? Em que locais? Isso aí é só ler no texto, gente. É só acompanhar no texto, ver com cuidado, e o texto vai dizer para vocês, tá bom? De modo geral, em suas cidades, as temperaturas costumam ser baixas ou altas. Isso quer dizer que aí, na maior parte do tempo, faz frio ou faz calor? Respondam. E há um trecho de texto que diz: em Urupema, também na Serra, fez menos 6,6 graus. Uou!
mas por causa dos ventos de até 43 km por hora, a sensação térmica chegou aos menos 17 graus. Imagine que em Urupema a temperatura triplicasse. Quantos graus alcançaria? E a sensação térmica? Como estaria o clima nessa cidade? A temperatura triplicasse. Gente, vamos pensar assim, não vou colocar os menos porque senão eu respondo. Mas se eu tivesse uma temperatura de, por exemplo, -4 e pegasse essa temperatura e dobrasse ela, tchananã, 2 vezes o -4, o que aconteceria com esse bicho? 2 vezes alguém, gente, pode ser com X ou pode ser com vezes. Agora que nós estamos crescendo, vai ser muito mais comum vocês verem com pontinho, tá? 2 vezes o -4 significa o quê? -4 juntando com -4. É, senhor? É. Se eu estivesse falando aqui de 5 vezes o -4, então teríamos esse passo a passo: -4, mais -4, mais -4, mais -4, mais -4. Essa coisa 5 vezes. Tá? É essa a ideia que a gente tem quando a gente multiplica uma coisa negativa. 5 vezes -4 é -4, mais -4, mais -4, mais -4, mais -4. 2 vezes -4 é -4 e -4. Vamos pensar agora em questão de temperatura mesmo. Se eu estivesse com a temperatura de -4 e caísse 4, sabe o que aconteceria? Eu chegaria num total de -8. Ai! Gelou. -4, -4, -4, -4, -4. Ela foi caindo, e foi caindo, e foi caindo, até que ela ia bater na marca de -20. Ou se a gente pensar em alguns vídeos que teremos ali na nossa listinha, no canal, a gente vai estar falando das regras de sinais. Menos com uma coisa que a gente não escreveu, mas vocês têm que imaginar aqui, ó, que está implícito. Menos com mais vai dar menos. 5 vezes -4 dá -20. Tá bom? A partir dessa explicação vocês conseguem fazer esse molinho. Com tranquilidade e com aquele sorriso no rosto. Tá bom? Então manda ver aí. Pensem no E. Aí ó. Qual a diferença prevista entre as temperaturas no Piauí e no Rio Grande do Sul num determinado dia? Segundo as informações a seguir. Gente, é muito comum o pessoal errar esse tipo de questão. Isso aí seria uma subtração entre dois números inteiros. É muito comum o pessoal errar esse tipo de questão. Deixa eu colocar um exemplozinho parecido. Vamos supor que aqui fosse não 37, mas sim 15. E aqui não -3. Vamos supor que fosse -40. -40 graus no Rio Grande do Sul e 15 graus no Piauí. Qual seria a diferença entre eles? Você poderia pensar aqui, ó. Aqui estaria o 0, tá bom? Aqui estaria o 15. E onde estaria o -40? Vamos supor 15, tananã, digamos, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Aqui estaria o -40. Então, antes dele, a gente teria aqui -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, até chegar no -40. E o 15 ali, ó. Tá bom? Deixa eu colocar de uma outra cor. Vamos colocar de uma outra cor. Só para que vocês me entendam. Aqui eu teria o tal do 15. Aí eu pergunto, qual seria a diferença entre essas temperaturas? Muita gente iria se sentir tentado a fazer 40 menos 15 e resolveu.
Aqui eu corto, ponho 1, fica 5. Ali era 3, opa, 25, professor. Mas na verdade, se vocês forem contar, se você fez uma conta de menos, você errou. Sabe por quê? Dessa maneira. Porque se você for contar de 40 até 0, a gente já teria 40 números. E depois de 0 até 15, a gente teria 15 números. A diferença, então, a distância dos dois vai ser 40 mais 15. 40 mais 15. Isso aqui vai dar 55. É esse raciocínio que vocês vão ter que fazer. Pensem na reta numérica que vocês vão acertar. Tá? De menos 3 até 37, que é o exercício original. Minuto. Professor, não fiquei feliz, não estou satisfeito. Por que 55 seria a resposta certa nesse seu exemplo? Gente, a maneira ideal de fazer isso seria pensar assim, é uma diferença. Então é 15 menos 45. Por que menos? Menos da diferença, que é o que o exercício está falando, menos que é da diferença, e menos 45, porque o valor... Não, menos 45 não, menos 40. Menos 40, pá. E menos 40 porque é o dado que eu teria, certo? Eu imaginei uma situação em que eu sairia de 15 para menos 40. E você tem que falar qual que é a diferença dos dois. A diferença dos dois é 15 menos 40. Tá bom? 15 menos 40. E aí vocês fazem a conta. Lembra da regra adicional? A regra adicional é o quê? Mais e menos vai me dar... menos. Mais e menos vai me dar menos. Menos e mais também vai me dar menos. Só que, assim como aparece aqui, eu tenho menos e menos. Isso aqui vai me dar alguma coisa que é positiva. Assim como se eu tivesse mais e mais, eu teria uma coisa... Essa daqui é a mais básica de todas. Positiva. Tá bom? Menos e menos dá mais. Mais e mais dá mais. Mais e menos dá menos. Menos e mais dá menos. Olha lá. Quando os sinais são diferentes, vai dar menos. E aqui, eu tenho sinais iguais. Então essa coisa vai dar mais. Isso aqui daria 15 mais 40. 15 mais 40, o mesmo 55 que a gente tinha visto lá. Tá bom? É essa a ideia que vocês têm que fazer. Aí depois ele vai no G, em que a gente vai ficar justamente trabalhando isso. Preencha a tabela realizando corretamente as operações indicadas em cada linha. Como os professores de vez em quando querem falar bonito, que na verdade não era falar bonito, seria falar matematicamente correto, eu precisaria dizer o quê? Que aqui é um trabalhinho entre números inteiros. É uma associação de números inteiros. E é assim que fica essa coisa. Vocês têm que imaginar, sempre onde tem o A, encaixar ali, onde está A mais B. Ou seja, esse A mais B vai virar o quê? Menos 2, o B era 1, então mais 1. Nesse caso era 1. Ali, na linha de baixo, o menos 30 agora vai ser o A, então você coloca menos 30 e o B, menos 5, menos 5. Aqui vocês precisam pensar em saldo. Eu devia 2 para minha mãe, paguei 1. Eu vou ficar com um saldo positivo? Vocês vão dizer isso daqui é igual a... Tchananã. Vocês têm que colocar essa resposta, porque senão está incompleto. Tá? Eu não vou fazer aqui porque senão eu respondo. Depois, A vezes B.
é menos 2 vezes o B. Quem que é o B? É 1 só. 1. Façam essa coisa aqui, tá bom? Se vocês quiserem, dê uma olhadinha ali na nossa lista, outros vídeos que falam sobre regrinha decimal de números inteiros. E façam essa bodega aí, tá bom? E qualquer coisa, estou sempre alerta para os gritos, pedidos de socorro, etc, etc. Tá? E o exercício H para a gente fechar as nossas super trilhas de aprendizagem. La Paz, cidade da Bolívia, de clima frio, onde em média a temperatura chega a 8 graus, está localizada em um profundo vale, na Cordilheira dos Andes, cercada por montes de montanhas. Em dias amenos, a temperatura máxima chega a 14 graus e a mínima menos 2. Uou! Represente a variação de temperatura da cidade na reta a seguir. Aqui, gente, vocês vão imaginar a reta numérica e colocar os números. Simples assim, tá bom? Por exemplo, se aqui você quiser dizer que é 1, onde estaria o 0? Ah não, professor, aqui eu quero dizer que é o 14 que ele falou lá. Tudo bem, não tem problema. Onde estaria o 5, por exemplo? O 5 vai estar aqui? Não! O 5 vai estar para cá. Certo? Se aqui você disser que é 3, aonde vai estar o 0? 3, 2, 1, 0. Então o 0 vai aparecer ali. Tudo bem? É isso, posicionar as coisas. Beijos e abraços, espero ter ajudado. Qualquer coisa, tô sempre de plantão. Até. Tchau, tchau.